Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também ao nosso segundo episódio do podcast da Visio Arena, o nosso espaço para a gente falar sobre People Analytics, gestão de dados, performance e gestão de pessoas de forma estratégica em geral, buscando sempre aí alavancar os resultados organizacionais. Eu sou Leonardo Bravo, né, um dos anfitriões desse bate-papo. Estou junto com o Cleiton Pedro, também anfitrião desse bate-papo aqui e meu grande amigo. Né? E antes da gente começar, né, esse episódio para lá de especial, que daqui a pouco a gente já te conta quem que é o nosso convidado, né, só te lembrar, se inscreva no nosso canal para sempre receber as novidades, né, notificações aí sobre novas postagens e novos conteúdos, tá bom? Boa, Léo. Obrigado. Prazer em revê-lo aí. Fala, galera. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Sou o Cleiton Pedro e hoje a gente quer, né, Léo, aproveitar esse episódio para a gente falar de psicometria, que é um tema super importante no contexto de People Analytics, né? E a gente trouxe aqui uma fera, né? Esse é diferente, hein? Esse é Vem diferente. de A longe. gente trouxe um homem lá de Londres para poder conversar, bater esse papo com ele. Doutor Igor, bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. E eu queria pedir para você se apresentar para o nosso público, contar um pouquinho da tua trajetória. Perfeito, muito obrigado. É um prazer, enorme prazer estar aqui, né? Estar aqui também em São Paulo, estar aqui no Brasil. Já tem um tempo, tem mais ou menos um ano e pouco que eu vim ao Brasil pela última vez. Mas viemos hoje num evento também bastante importante, né, que é justamente o lançamento da Visio Analytics. E só me apresentando um pouco, né, e agradecendo também a vocês dois, né, por ter me convidado para essa ocasião. Meu nome é Igor Menezes, sou professor de People Analytics e Psicometria na Universidade Hull, na Inglaterra. Eu tenho larga experiência nessa área de psicometria, já apliquei modelos psicométricos, né, e desenvolvi instrumentos para várias empresas ao redor do mundo, né, em Austrália, Brasil, Inglaterra, né, dentre outros lugares. Tenho dois pós-doutorados na Universidade de Cambridge, né, 2013, 2014, 2016, 2017. E aí já tenho uma vasta experiência em desenvolvimento de instrumentos também psicométricos, área de personalidade, psicologia organizacional, né, dentre outras áreas. Então, praticamente todas as áreas que podem ser aplicadas modelos psicométricos nós já trabalhamos. E assim, é um enorme prazer estar aqui hoje com vocês. Legal, o prazer é todo nosso. Seja muito, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser muito rico. A gente vai aprender bastante com você. E acho que para a gente começar, se o Cleiton me permite aqui eu começar com a primeira pergunta, né? Se você puder explicar um pouquinho para quem está em casa, né? Às vezes já escutou falar sobre psicometria, né? Às vezes é uma palavra um pouco mais bonita que alguns usam, mas nem sabe tão bem qual que é o significado. Né? Conta um pouquinho, né, para os nossos ouvintes e para a gente também, quais são os principais conceitos e o que envolve psicometria. Perfeito, né? A psicometria, ela senta numa área interdisciplinar de pesquisa, né, que envolve diferentes características, né, diferentes modelos que vêm da matemática, da estatística, da psicologia organizacional, da área de avaliação educacional. Então, de um modo geral, a nossa ideia é desenvolver e validar instrumentos de pesquisa. Então, por isso que a gente aplica tanto, por isso que eu falei inicialmente, que a gente aplica em várias áreas. Então, a psicometria, ela fornece um conjunto de ferramentas, um conjunto de modelos matemáticos e estatísticos que lhe permitem verificar, por exemplo, se o instrumento que foi desenvolvido para avaliar, digamos, competências ou um aspecto de saúde, se realmente esse instrumento é válido, se realmente ele é um instrumento que ele pode ser confiável e também é utilizado em diferentes contextos. Legal. E aí acaba que a gente aqui fala muito sobre People Analytics, né, doutor Igor? E aí quando a gente pega, né, um pouco desses conceitos que você trouxe pra gente aqui sobre psicometria, e do outro lado a gente tem People Analytics que, a meu ver, né, pelo menos são conceitos distintos, mas que de certa forma têm uma relação muito próxima, né? Perfeito. Como é que eles se conversam e quando a gente fala de organizações, né, como é que essas coisas se conversam dentro de uma empresa? Isso, durante muito tempo a psicologia organizacional, né, ela focou muito em aspectos da psicometria somente, né, não se falava tanto assim na área de People Analytics, HR Analytics.
E que também hoje em dia o próprio nome People Analytics, HR Analytics, Talent Analytics, né, são usados aí indistintivamente. Mas a psicometria ela veio muito trazendo, como eu falei, esses modelos, né, e instrumentos para a área organizacional. E o que acontece é que People Analytics ela veio para um outro lado, né? Então ela trouxe também práticas de recursos humanos, mas ela cresceu também associada a uma área de Business Analytics. Né? Então hoje muito se confunde também a parte de People Analytics com Business Analytics, que é muito mais focada no desenvolvimento de KPIs, mas muito mais ligadas a negócio do que pessoas. Então People Analytics, o que ela faz? Ela traz o aspecto da pessoa, né, para dentro da organização. E a psicometria, por ter uma conexão com a psicologia organizacional, né, dentre outras áreas como aspectos comportamentais de personalidade, ela vem a emprestar esse ferramental matemático, estatístico, esse conhecimento de longa data a uma área que é nova, que é justamente a área de People Analytics. Então, daí que vem essa combinação de People Analytics e psicometria. Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor. Recentemente, o Adam Grant, né, que é reconhecido como atualmente aí um dos principais psicólogos organizacionais aí do mundo, né? Ele veio a público, né, nas redes sociais anunciando um divórcio com o MBTI, né? Isso. E a gente queria entender um pouquinho a diferença entre um MBTI para outros testes, né? E perguntar também se você se divorciou do MBTI e por quê, né? Eu acho que em relação ao MBTI, eu nunca fui casado com ele, então... Tá bom. Flertou. Nunca nem... quando você pega, por exemplo, na universidade, nós não adotamos o MBTI, né, nós nem estudamos o MBTI. Por quê? Pelo conjunto de problemas que são relacionados à parte de validade do teste, a dificuldade que, por exemplo, o MBTI tem na própria em considerar sucesso organizacional. Então, tem um conjunto de problemas relacionados também à teoria do MBTI. Né? Então, o MBTI trabalha com um modelo de tipo, né? Não um modelo de traço, né? Como, por exemplo, o Big Five modelo de personalidade. Então, o modelo do tipo também é complexo porque você acaba estereotipando pessoas. Você coloca as pessoas dentro de caixas e fala, não, essa é uma pessoa que tem esse tipo específico de personalidade. Só que o problema em fazer isso é que, se você replica esse modelo na pessoa, 50% das pessoas não caem no mesmo tipo. Elas vão cair em um outro tipo. Então, e também da mesma forma está dizendo que a pessoa, ao ter aquele conjunto de características, ela deve ser tratada daquela forma. Então, modelos, por exemplo, que se baseiam em traço, diferentemente, como, por exemplo, o modelo que a gente está criando agora para o Visualize, né, o modelo da Visio, né, são modelos que eles trabalham com traço. Então, você coloca as pessoas dentro de um contínuo daquilo que a gente chama de traço latente, uma característica psicológica. Então, você tem N possibilidades de considerar as pessoas e N combinações possíveis dentro desse modelo. Então, é muito mais rico e a validade também pode ser provada empiricamente a partir do momento que você pode aplicar isso em diferentes contextos. Você está casado, então, com o Big Five, é isso? Eu estou casado com o Big Five, definitivamente. E o que é o Big Five? Conta pra gente, assim, que é mais leigo, o que é isso? Exato. Exatamente. Modelo... E por que você casou com o Big Five? Isso, perfeito. O modelo Big Five é um modelo que foi desenvolvido por Macrae Costa, né? A referência mais recente, em 1992, parece antiga, mas não é, porque ele é um modelo que foi replicado em diferentes contextos culturais. Né? Então, você pega um modelo de personalidade, é um modelo de personalidade, né? Você pega esse modelo de personalidade e você replica esse modelo, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, você consegue encontrar exatamente a mesma dimensionalidade, ou seja, as características que pertencem ao modelo de personalidade, elas são constantes, elas são estáveis. E quais são as características? São 5. 5 fatores. Um deles é o fator que a gente chama de Ocean, para facilitar, que é openness, que é a abertura a experiências. Né? O segundo fator, conscienciosidade, né? É muito mais relacionado à característica de planejamento e organização, porque o nome é bem complicado, conscienciosidade. O extroversão, que é muito mais ligado a conexões, a capacidade que você tem, né, de se relacionar com outras pessoas. Neuroticismo, diz respeito à estabilidade emocional. E acabei falando do NA, valeu, exatamente. O agreeableness, né, que é justamente o fator que a gente chama aqui no Brasil de agradabilidade, né, também ligado a aspectos de empatia, cidadania, né, dentre outros. Então, esse é o modelo, né, só para fechar essa parte, esse é o modelo, né, que por ter fatores de replicabilidade científica, ele é o modelo mais estável, mais constante da personalidade. Por isso,
né, a utilização dele, principalmente em contexto de trabalho. Legal. E aí até, né, você trouxe esses pontos até para entender, né, essa diferença que você traz, essa continuidade, né, dessas avaliações. Porque quando você pega, por exemplo, um MBTI, ou a gente até extrapolando aqui um DISC, né, um outro teste, realmente as pessoas acabam sendo rotuladas e colocadas em algumas caixinhas, né? Então você pega o MBTI, tem os 16 tipos lá, então cada um vai estar em um dos tipos, né? Quando você pega esse modelo do Big Five, né, e essas cinco letras do Ocean, né, elas acabam não estando em quadrantes, elas são classificadas, não sei, numa escala de 0 a 100, e aí existem, sei lá, 100 elevado a 5, quase assim, possibilidades das pessoas estarem classificadas. Exato, é mais ou menos perfeito, isso? Perfeito. Então, existem N combinações possíveis, múltiplas combinações possíveis, porque eu posso ter um alto nível de extroversão, mas com baixo nível de agradabilidade e um alto nível de neuroticismo. Então, as combinações são infinitesimais, se a gente pode colocar dessa forma. Então, é muito mais flexível e muito mais adequado à real personalidade do sujeito. Por isso, a utilização do Big Five. Que legal, que legal. Às vezes a gente acaba, né? A gente escuta, às vezes é bonito falar que tem um teste, que tem outro, mas às vezes a gente nem sabe, né, ao certo o que ele representa. Né? Acho que esses três, pelo menos, são os mais famosos. Não sei se existem alguns outros, doutor Igor, que você possa compartilhar aqui. E até aproveitando, né? Muitos dos nossos ouvintes acabam sendo pessoas da área de gestão de pessoas, de RH ou profissionais de negócio mesmo. Né? Como identificar, né, e como escolher um melhor teste ou um melhor modelo, ou se realmente, poxa, segue por isso que é melhor. Como é que você recomendaria, assim, quem tá começando, ou tem uma área ali que está querendo começar a implementar testes ou até reavaliar um novo teste, né? Qual a sugestão que você daria diante dessas possibilidades? São muitas, né? Eu vou tentar falar apenas algumas, mas uma das coisas mais importantes dentro da área de psicometria é aquilo que nós chamamos de propriedades, observar as propriedades psicométricas do instrumento. O que são propriedades psicométricas? Características de qualidade do instrumento. Né? O quanto esse instrumento, por exemplo, ele foi desenvolvido, testado e retestado. Né? O quanto o conteúdo daquele teste reflete, de fato, uma teoria científica válida, né? E também replicável. O quanto esse teste ele consegue ser fidedigno com outras populações, o quanto ele consegue, até mesmo para a mesma pessoa que responde ao teste, né, apresentar características que também são similares. Né? Então, seria muito estranho, por exemplo, eu hoje responder ao teste e dizer eu sou extrovertido, e amanhã eu apareço como introvertido. Né? Então, esse é um teste que ele não teria, por exemplo, estabilidade nos seus scores. Né? Ele não conseguiria manter essa estabilidade. Então, assim... e sim, um outro ponto bastante importante de normatização. Então, será que o teste ele também foi aplicado e consegue ser interpretado de acordo com as características populacionais daquele determinado país ou contexto cultural? Então, às vezes, esse é um grande problema. Você tem um teste que ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, foi desenvolvido em outro país, e de repente as pessoas trazem para o Brasil, traduzem os itens em português, não fazem uma adaptação transcultural, mas sim somente uma tradução dos itens e começam a aplicar e tentar interpretar o teste com base em normas, com base em até scores referências, né? E referências que são, né, basicamente de lá. Então, essas são características mínimas que têm que ser observadas num teste que vão garantir a qualidade, né, da testagem. É um ponto interessante que você trouxe, né? Nós, como brasileiros, acho que acabamos tendo a tendência de ser mais extrovertidos, né? Então, se às vezes você pega um país, né, um outro país, não necessariamente, né, existe também esse grau de extroversão, né? Logicamente, aqui eu estou generalizando, não sei nem se eu estou falando uma besteira ou não, né? Mas, logicamente, em outras realidades, outras populações, talvez a média, né, da população tem um grau diferente de introversão ou extroversão dos brasileiros. Então, realmente, Perfeito. não dá para você comparar, né? Não, perfeito. É exatamente essa interpretação. Porque quando a gente faz o cálculo dos scores, a gente faz o cálculo com base nas normas. Várias pessoas respondem àquele teste. Então, você calibra o modelo de acordo com o perfil populacional. Então, se esse perfil for o perfil de pessoas introvertidas e você está tentando interpretar esse score na população, como você colocou, de pessoas extrovertidas, você tem uma descalibração. E é isso que torna, uma das características que torna o modelo inválido, né, dentro do teste. Então, bacana. Agora, muitas empresas ainda não adotam testes, né? Para essas empresas, que conselho você daria no sentido de, assim, por que elas devem adotar? Por que o teste é bom? O que ajuda, né?
O teste psicométrico, né, ele consegue controlar muito a ideia do gut feeling, né? Então, assim, é claro que a gente não pode dizer que o gut feeling é aquela coisa intuitiva, né? A tomada de decisão intuitiva. Obviamente, se você tem uma pessoa que tem muita experiência e toma decisões intuitivas, isso também não pode ser ignorado, né? Porque não é só uma decisão totalmente irracional. É racional, mas que pode utilizar alguns atalhos cognitivos que não deveriam, né, ser utilizados. Mas só para dizer que o teste psicométrico ele vai lhe dar um ferramental, né, e vai lhe fornecer evidências empíricas relacionadas àquilo que você está avaliando. Então, ele vai além somente de técnicas que são ou qualitativas, que também são importantes, como entrevista, grupo focal, né? Mas, ao mesmo tempo, ela vai lhe permitir trazer dados que podem facilitar a tomada de decisão. Então, quando você, por exemplo, quer tomar uma decisão, né, de quem contratar ou uma decisão de quem promover, né, então é muito mais fácil você ver um dado empírico, né, e, obviamente, você validar isso com a pessoa, né, e não é somente tomar uma decisão única com base em um teste psicométrico, mas fazer uma avaliação mais global. Mas o teste psicométrico ele dá o ferramental necessário para a tomada de decisões assertivas. Essa é a ideia. Perfeito. Legal. E aí, doutor Igor, como você comentou, né, nessa questão de tomada de decisão, aproveitando e fazendo um gancho já, né, como é que a gente pode relacionar, né, todos esses testes vamos dizer assim, num ciclo de vida do colaborador, né, e aí, logicamente, com People Analytics, para que essa tomada de decisão, né, seja feita da melhor forma? Não sei se tem algum exemplo, algum case que você possa trazer aqui para contar um pouquinho de como ilustrar isso, talvez, no dia a dia de uma empresa. É uma pergunta bastante ampla, né? E tentar responder em toda a sua envergadura. O teste psicométrico, os testes, eles podem ser utilizados em toda a jornada da pessoa, né? Então, se a gente pega a jornada da pessoa candidata ou a jornada do colaborador na organização, você pode utilizar testes desde o momento de entrada para entender um pouco da cultura dele, do fit cultural dele com a organização, entender um pouco da personalidade, do perfil também que ele tem com o trabalho, né, o job description, que a gente chama, a descrição do trabalho, né, mas também entender outros elementos, até de saúde, bem-estar, né? Então, o teste ele pode ser utilizado, né, e os testes podem ser utilizados em diferentes momentos, desde a jornada inicial, né, até o offboarding, né, até a hora que ele também deseja sair da empresa, né, ou ter outras oportunidades de ir para outra sede, coisas do tipo. Então, você consegue fazer uma avaliação, né, que ela não é somente transversal, né, perdão, é cross-sectional que chama, né, que a avaliação acho que é transversal em português. Mas você faz uma avaliação mais longitudinal para verificar diferentes indicadores ao longo do tempo. E aí o People Analytics, né, e é justamente hoje o grande segredo de uma plataforma de People Analytics é conseguir incorporar todos esses aspectos de testagem em um lugar único, que é o que a gente chama one-stop shop, né? Então, que você consiga entender a jornada do colaborador desde o início, fazer avaliações e trazer avaliações quando são necessárias. Obviamente, a gente também não está colocando que a gente precisa a todo momento fazer avaliações, né? Mas, por exemplo, pode ser através de post-survey, pode ser através hoje até mesmo de técnicas qualitativas, que a gente pode fazer text mining e entender mais um pouco da percepção desses colaboradores, né? E tentar juntar esses dados, reunir esses dados ao longo do tempo. Porque a partir do momento que você faz isso, você consegue conectar essas estratégias de assessment com KPIs, com outros aspectos da organização que são fundamentais para entender se a pessoa realmente está se adequando bem à empresa, para você tentar controlar a turnover, para você conseguir melhorar a performance, para você conseguir melhorar bem-estar e por aí vai. Então, a conexão que existe das ferramentas psicométricas, assessments individuais e organizacionais com People Analytics é justamente o grande desafio que nós temos hoje dentro das duas áreas, digamos assim. Porque hoje People Analytics também ela precisa incorporar mais assessments e entender esses assessments, né? Então, o que a gente vê muito hoje é uma crítica interna, né, da nossa própria área, é que nós temos muito foco em determinados KPIs, mas sem levar em considerações variáveis psicológicas que são fundamentais para o trabalho, né? E, por outro lado, nós temos a área de psicometria, né, que avançou bastante em termos de modelos psicométricos, mas que, para encontrar mais capilaridade e aplicações, consegue ver e pode ver a área de People Analytics aí como um grande parceiro. Legal, legal. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor. A gente está tendo
Estamos vivendo agora essa nova onda da inteligência artificial, né? Chat GPT e tudo mais. Isso. O que essas novas tecnologias, ou como que elas podem ser afetadas, como é que elas podem afetar, né, esse mundo aí da psicometria? Como é que a inteligência artificial pode impactar, ou está muito no início ainda dessa história? Como é que você vê a chegada dessa onda, né, que está prometendo ser quase assim, um novo mobile, né? Uma nova era. E tem algum impacto aí na psicometria? Bom, eu acho que nós temos períodos de revolução científica, né, que acontecem de tempos em tempos, né, mas isso, dentro da área de psicometria, não é algo novo, não é a primeira vez que acontece. Né? Então, nós tivemos esse impacto em momentos anteriores, quando migramos, por exemplo, da psicometria clássica, aquilo que a gente chama de teoria clássica dos testes, para a teoria de resposta ao item, em que nós mudamos a forma de interpretar o construto psicológico, as características psicológicas, né, humanas, e que nós adotamos modelos mais probabilísticos do que descritivos. Tivemos uma revolução inicial, né? Depois nós tivemos uma outra revolução de incorporação da inteligência artificial por modelos, por exemplo, adaptativos. Né? Então isso já aconteceu, só que a gente não chamava de inteligência artificial. Né? Isso é uma coisa interessante. Mas, por exemplo, o que é um modelo adaptativo? É quando, por exemplo, nós estamos desenvolvendo um teste cognitivo, um teste verbal, um teste numérico, e a pessoa vai começando a responder ao teste e o teste se ajusta ao nível de habilidade da pessoa. O que pode ser feito também com testes de personalidade, por exemplo. Então você pode, por exemplo, apresentar itens de extroversão e chega um determinado momento que o modelo fala, olha, é suficiente. Já validou, não precisa apresentar mais itens sobre extroversão. Então, hoje, os testes eles são muito padrão, né? São testes muito rígidos nesse aspecto. E assim, a próxima onda foi justamente a testagem adaptativa, que chegou muito forte na área educacional, mas não chegou, por exemplo, para as organizações. Né? Então, você não tem muitos testes adaptativos que são ligados à área organizacional, que busquem facilitar, né, e melhorar a experiência do colaborador para administrar menos itens e tudo mais. Então, essa já foi uma revolução nova também, que de certa forma incorporou também a ideia de inteligência artificial. E agora nós vivemos um terceiro momento, que é esse momento dos nano-learners, né? As pessoas que elas têm uma necessidade de aprender rapidamente, né? Que a gente expõe os conteúdos rapidamente, que a gente faça assessments que sejam mais pontuais, mais visuais, que as pessoas processem a informação de maneira também muito mais dinâmica e agile, né? Que é coisa ágil mesmo. Então, esse é um movimento que, obviamente, não impacta somente outros setores, mas impacta a psicometria. Como? Né? Nós temos que criar, por exemplo, começar a pensar em criar itens que são mais pontuais. Então, existe uma coisa que a gente chama one single item, né? Dentro da nossa área, que a gente consegue fazer avaliações somente com um único item. Né? E isso é extremamente válido também para ser feito, mas a utilização é muito, muito parca, né? Muito esparsa. Então, você não tem muitas aplicações de one single item. Algumas empresas, por exemplo, já começam a ver a ideia do ChatGPT, como você mesmo mencionou, né, e a possibilidade de você trazer isso para dentro de dashboards. Então, eu posso falar qual é o nível de extroversão de Alex Silva, por exemplo, um nome qualquer. Né? E aí você consegue justamente ver o Alex Silva lá e o nível de extroversão dele vindo na tela rapidamente. Por quê? Porque você já calibra o modelo de ChatGPT, você já calibra o modelo que lhe permite rapidamente trazer essa informação. Então, essa é o next frontier, assim, sabe? A próxima fronteira que nós temos dentro da área de psicometria é a incorporação de Large Language Models, LLMs, né? Linguagens que incorporam o text mining, né? Para dentro da psicometria para facilitar muito não só a vida do candidato, do respondente ou da candidata, né? Mas também a vida das pessoas que são utilitárias, são usuárias da plataforma, como o RH. Né? Sim. Legal. Eu ia justamente te perguntar, né? Estava pensando aqui, né, como é que você vê justamente o futuro, né, em relação a essas questões. Se a gente pega a área de RH de alguns anos atrás, vamos pegar algumas décadas atrás, era uma área totalmente reativa, né? Uma área que surgiu ali de um modelo operacional, algumas organizações até hoje. Departamento né, pessoal. É um departamento, exatamente, né, de apagar incêndio, né? E era demanda ali, resolve, focadas em temas bem operacionais e departamentais. E ao longo dos anos isso foi mudando. Acho que, né, nessa última década, né, principalmente com esse crescimento de tecnologia e tudo mais, da era de dados, acho que a área de RH tem passado por uma revolução. Acho que ainda
tem uma revolução ainda maior ainda para acontecer, acho que está no caminho, principalmente no Brasil, ainda acho que está um pouco mais distante, né, do que Londres, mas como é que você vê, assim, né, na próxima década, juntando agora esses temas, né, de inteligência artificial, agora temos também de linguagens neurais e etc, de machine learning, né, como é que você vê o futuro, assim, sabe, desses assuntos? Eu acho que a gente tem que diferenciar bem o que nós desejamos e o que é realidade, o que é factível, né? Então, muito do que se vê ainda, até mesmo de utilização desses modelos como ChatGPT, são modelos idealizados, né? Então, quando o ChatGPT foi lançado, né, na verdade já veio do GPT-3, depois foi para o 4, né, e ele vai sendo lançado, houve um boom, né, na mídia, todo mundo muito preocupado, o ChatGPT vai roubar todos os empregos. E aí começou-se a ver um conjunto de aspectos que não era tanto assim, né? Então, assim, tem uma coisa chamada hallucination mesmo, em que o ChatGPT, ele inventa dados, ele inventa informações, ele inventa, inclusive, referências que não existem, né? Então, se você não tem um processo de curadoria, um projeto de cuidado, de observar exatamente os resultados, você pode levar a decisões, né, e a erros que são crassos. Então, o que a gente tem um cuidado, né, dentro dessa área, eu acho que a próxima fronteira, uma delas, são dois aspectos que eu gostaria de abordar, mas uma delas é justamente que a gente tem que incorporar com muito cuidado inovações, né? Não é que a gente não deve inovar, temos que inovar o tempo todo, né, porque inovações trazem melhorias para a vida das pessoas, vida de organizações. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode ignorar coisas que nós fizemos no passado. Então, a gente pega, por exemplo, dentro da área de People Analytics, né, a gente vê muito uma discussão que se tem sobre o uso de inteligência artificial, tomadas de decisão baseadas em dados somente, né? E isso é uma preocupação muito grande que nós temos, principalmente como psicólogos, né, na nossa área. A gente não pode chegar e falar, olha, todas as teorias de liderança, todas as teorias de personalidade, a partir de agora vão ser ignoradas, porque nós temos que observar somente dados. Então, o dado ele é extremamente importante, sim. Mas a leitura do dado ele tem que ser feito, como você colocou inicialmente, a gente está discutindo storytelling, né? Então, você tem que ter uma história daquele dado. Você tem que interpretar aquilo à luz de alguma coisa. Um contexto, né? Um contexto, exatamente, que pode ser cultural, que pode ser organizacional. Então, isso é extremamente importante. Você sempre tem que olhar para o passado para entender um pouco os dados que você tem hoje e para você também criar os modelos preditivos, né? Então, essa conexão nunca pode deixar de existir. Então, respondendo um pouco a sua pergunta em relação ao futuro, eu acho que o futuro vai ser uma combinação de diferentes características. Não vai ser somente uma ruptura e vai ser, aquela coisa, como física quântica. Física quântica existe, mas também não ignorou a física newtoniana, né? Isso, nós temos modelos que são concorrentes, né? Como Kuhn fala, Thomas Kuhn, né? São paradigmas que concorrem, que competem. Então, esse é o novo paradigma que vai ser incorporado da mesma forma. Outros vão ser abandonados? Não necessariamente. A gente precisa aprender com esses paradigmas para poder ir adiante. Agora, só um outro ponto, em relação também ao futuro, acho que é muito importante que a gente pense também na questão de mão de obra, resourcing, né? E eu acho que esse ponto é extremamente relevante, porque hoje também nós não temos qualificações e pessoas extremamente qualificadas na área de digital mesmo, né? Então, o ideal, por exemplo, no futuro é que nós tenhamos escolas que já ensinem a pessoa a fazer coding, sabe? A codificar, a ir para o computador, aprender linguagem de programação, sabe? Isso é uma linguagem, como qualquer outra linguagem. Então, é necessário que a gente também traga isso para que se torne aquilo que a gente chama como second nature, né? Uma coisa natural da pessoa, né? Então, não pode ser como aconteceu com a gente, com a nossa geração, né? A gente precisa realmente que isso se torne algo muito mais natural e que as pessoas incorporem essas tecnologias como parte da vida delas e parte do lado profissional delas. E esse ponto que você trouxe, eu achei muito, muito interessante, assim, né? Porque, de fato, os dados eles são importantes e, de fato, representam uma revolução para a gestão de pessoas e até para a tomada de decisões mais assertivas, mas ele nunca pode ser analisado de forma unilateral, né? Então, não é à toa que são recursos humanos. Então, o aspecto humano de entendimento de contexto, né? O contexto da organização, o momento de mercado, né? As questões pessoais da própria pessoa, da própria organização e a relação entre líder, liderado e tudo mais, tem que ser levado em conta, né? Não dá pra gente... Né? Senão a gente acaba implodindo um departamento, colocando ali um algoritmo.
E aí a gente vai totalmente ao contrário do ponto que você trouxe, né, doutor Igor? De, assim, acaba sendo modelos padronizados, assim como são os testes em alguns casos. Então você cria, né, alguma coisa engessada, um Ctrl+C ou Ctrl+V, que não necessariamente é a melhor, né? Ter essa questão adaptativa, né, contextual é importante, né? Existe um ponto importante também, né, em relação aos próximos passos, e isso é uma tendência global, né, tanto na academia quanto na indústria, né, que é justamente observar, entender relações de forma complexa. O que é isso? É você tentar traduzir modelos e sistemas como um fenômeno complexo, né, um sistema complexo, para ser mais específico. O que significa isso? Significa que, antigamente, a gente pegava um teste psicométrico e buscava observar. A pessoa tem um nível 7 de extroversão, um nível 8 de agradabilidade, um nível 9 de neuroticismo e por aí vai. Então, só que o quão, de fato, neuroticismo é relevante dentro daquele aspecto, relacionalmente, em comparação com outras pessoas. O quanto, por exemplo, quando eu tento traçar a dinâmica de um time, o quanto a agilidade está relacionada a processos e o quanto isso impacta na performance do meu time. Então, hoje o que nós buscamos dentro da área acadêmica, né, e a indústria está começando a incorporar isso de forma cada vez mais presente, é justamente criar conexões que mostrem o quão centrais são esses nodes que a gente chama, essas variáveis dentro da rede. Por quê? Porque pode ser que a gente tenha um nível baixo em uma característica. Falar, o nível de comunicação, acho que comunicação é mais complicado, não ser bom. O ideal sempre é que seja bom. Quanto mais comunicação, melhor. Mas a não ser que seja too much of a good thing, né? Se for demais, aí também o tempo todo extrapolando. Extrapola, né? Exatamente do que seria ideal. Mas se você tem, por exemplo, um nível, a gente já viu alguns testes, um nível médio de resiliência. Então o time não tem tanta resiliência assim como um todo. Mas aí consegue se comunicar tão bem, aí consegue aprender conjuntamente tão bem, que são características que conseguem suplantar ou compensar por aquilo que eles legal. não têm. Mas como é que você observa isso? A partir de um sistema complexo, a partir de mútuas relações e entender como é que essas redes de causalidade ou potencial, né, sugestão de causalidade, pode acontecer dentro de um grupo, dentro de uma organização. Boa. Ou seja, esse aspecto humano ele sempre tem que estar presente, né? Presente. Essa questão. Toma uma aguinha aí. Tá ótimo. Eu te falar, você está morando lá fora já tem o quê? 6, 7 anos. 7 anos já fora. Como que você vê assim, o Brasil, né? O avanço do Brasil no tema psicometria, People Analytics, né? Comparado com os países já mais avançados, né? E o que a Visio vai ajudar nesse processo aqui no Brasil? Conta um pouquinho disso. São duas perguntas em uma, né? Sim, na sim, verdade. sim. Eu vejo com muito otimismo, né, as duas perspectivas, né, tanto a primeira pergunta quanto a segunda. Mas eu vejo com bastante otimismo a aplicação da psicometria e de People Analytics no Brasil. Se você pega relatório da Deloitte 2017, ela já apontava o Brasil como sendo o topo da lista no mundo que reconhecia a importância de People Analytics. Isso Interessante isso. Legal, eu não sabia também. Não. não. Eu não chutaria o Brasil, não. Eu Pois chutava Interessante. Depois de um tempo ele caiu, mas ainda está dentro de uma relativa importância ali grande, em comparação com muitos países da Europa. Né? Então, nós tendemos, às vezes, a menosprezar um pouco a nossa própria cultura, que não deveria. Né? Por quê? Porque nós temos excelentes psicometristas no país, uma excelente formação de psicometria aqui, que, com seriedade, muitas vezes até suplanta, né, de outros países. Né? Em nenhum país especificamente vou citar, mas a nossa formação aqui no Brasil é muito boa na área de psicometria, né? E o reconhecimento de People Analytics tem crescido bastante em território nacional. Eu acho que o Brasil ele tem uma tendência o brasileiro tem uma tendência a inovar, né? E People Analytics está muito relacionado à criatividade, à inovação, a você buscar combinar técnicas e dados para você criar coisas novas. Né? E eu acho que o brasileiro faz isso muito bem. Né? Em relação à sua segunda pergunta, que foi sobre a Visio Analytics. Como é que a Visio vai contribuir para esse processo todo aqui no Brasil? Assim? Exatamente. O que ela traz para o piquenique, né, no final do dia? O que ela traz para o piquenique, exato. A Visio, nós entramos com uma proposta, né, muito diferenciada em relação a outras empresas do mercado, porque nós queremos justamente criar uma plataforma que seja esse one-stop shop que inicialmente eu mencionei. É uma plataforma que permita realmente entender a jornada do colaborador
e a perspectiva psicológica dessa pessoa, né, juntamente com aspectos de business. Né? Então, o que a gente percebe hoje muito é que, e obviamente não quero ser crítico a nenhum concorrente, né? Eu acho que as pessoas estão fazendo coisas muito boas também em algumas áreas. Né? Mas é muito preocupante quando a gente vê, por exemplo, pesquisas, né, que deveriam ser realizadas sobre instrumentos e não são. Né? Quando a gente vê, por exemplo, plataformas fazendo uso de dados psicológicos para tomadas de decisão sobre pessoas que envolvem recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoal, liderança, dentre outros, com instrumentos que eles não deveriam estar sendo utilizados. Né? Então, essa é uma grande preocupação que nós da Visio temos, né, e que nós trazemos essa preocupação científica para a mesa. Né? Nós não somos uma universidade, né, mas nós trazemos o conhecimento científico para dentro da Visio. E isso é parte do nosso ethos. Né? Eu acho que esse é um dos pontos. Legal. Bacana. Você tinha comentado de um ponto também, doutor Igor, não vou alongar muito mais aqui, mas que me despertou uma curiosidade, que é o seguinte: você comentou que o teste, né, ele acaba sendo adaptativo, no sentido de que se eu fiz um teste há 5 anos atrás, né, talvez se eu fizer hoje, novamente, eu entendi que o resultado pode não ser o mesmo. Perfeito. Né? Como que isso, né, isso me despertou assim, né? Poxa, se eu estou numa organização trabalhando com a parte de treinamento e desenvolvimento, eu posso usar essas informações de perfil para tentar criar iniciativas, treinamentos, workshops internos a fim de desenvolver determinada questão? Ou o perfil é algo, né, que você não desenvolve com treinamentos, é algo natural do ser ou da pessoa? Excelente pergunta. Né? Nós temos... vamos chegar primeiro a um conceito de construtos psicológicos. O que são construtos? Né? São características psicológicas que elas não são diretamente observadas, mas que eu posso inferir mediante uma evidência empírica. Né? Então, se eu falo que existe a personalidade, é porque eu não vejo a personalidade, mas eu consigo ver uma manifestação da personalidade da pessoa a partir dos seus comportamentos. Então, mas construtos psicológicos, eles variam muito de acordo com o tipo e a característica. Então, o que você citou é bem interessante, treinamento. Né? Então, construtos, por exemplo, como construtos cognitivos, como habilidades, aptidões, elas são treinadas muito mais facilmente, elas se mudam muito mais facilmente. Né? Então, eu posso não saber uma língua, não saber nada sobre italiano, em 6 meses aprendo, tomo um crash course ali em italiano e eu consigo falar italiano depois de 6 meses. Super fácil. Né? Então, eu saí do zero para algum lugar. Né? Então, a curva de aprendizado ela acontece de forma muito rápida. Né? Mas, por outro lado, características como personalidade, valores, essas são características um pouco mais lentas de serem mudadas. Não é que eles não sejam mutáveis. Hoje em dia, qualquer literatura, boa literatura científica em personalidade, vai mostrar que você pode mudar. E você pode mudar a partir de quê? Da sua experiência. Certo? Então, se você teve uma experiência positiva, uma experiência de viver em outro país, por exemplo, e você começa a lidar com outras culturas, você pode se tornar um pouco mais empático, você pode ser uma pessoa um pouco mais modesta, mais humilde. Né? Então, isso pode acontecer também de forma muito rápida. Então, é um tipo de experiência que pode mudar significativamente a sua personalidade. Né? Assim como também uma experiência traumática. Né? Qualquer evento traumático também pode mudar rapidamente a sua estabilidade emocional, aumentar seus níveis de ansiedade, né? Irritabilidade, dentre outros. Então, existia uma concepção muito antiga de que você não podia mudar a personalidade. Eu nasci extrovertido, vou morrer extrovertido. Não, não é mais assim. Né? Você pode treinar determinados aspectos. Então, é importante pensar que alguns construtos eles são mais moldáveis, né, e são mais fáceis de serem mudados, enquanto outras características elas tendem a ser um pouco mais estáveis, ainda que também possam ser modificadas. Muito legal. Bacana, né? Bom, caminhando aqui para o final, eu queria que você desse algumas dicas de livros, cursos para aqueles profissionais que queiram aprofundar, né, no tema, querem estudar psicometria, queiram se certificar, queiram, enfim. O que você recomenda, né, para quem quiser ter mais fluência, aprofundar no tema aí? Eu posso estar sendo um pouco enviesado aqui, mas o primeiro curso que eu recomendaria, né, obviamente depende muito de qual tipo de curso está procurando, se é algo mais curto ou mais de longo prazo. Mas o primeiro deles é o mestrado em People Analytics, que eu desenvolvi pela Universidade Hull. Né? É o único mestrado online que nós temos no mundo hoje
em People Analytics que combina técnicas de psicometria, práticas de recursos humanos, comportamento organizacional, e que ele traz realmente uma ênfase maior na parte de People Analytics. Então, assim, esse é o primeiro curso que eu recomendaria caso você queira uma coisa mais duradoura, porque ele dura 2 anos. 2 anos, mestrado, né? Mestrado, exatamente. Né? E é um mestrado part-time, né? Não é tempo integral, então muito adequado mesmo às demandas de profissionais. Então, um mestrado muito interessante porque nós temos relações com várias pessoas, né, no mundo, então você tem acesso aí também a empresas, né, e parcerias e contatos também com muitas pessoas do mundo. Então, isso é uma coisa bastante legal. Agora, no que se trata de coisas mais pontuais, específicas, aí eu recomendo, por exemplo, plataformas como o Coursera. Né? Existe um curso mesmo da Universidade da Pensilvânia, se não me engano, também de People Analytics, exato, que é muito mais pontual, mais específico, né, que traz esses elementos. Tem um próprio curso de Stanford, né, também, que ele é dado regularmente na área de People Analytics. E se você deseja, aí entra um pouco mais a parte de Data Science. Se você quer se instrumentalizar um pouco mais na parte técnica da coisa, né, você tem um conjunto de cursos dentro de outras plataformas, como EDX, né, também a própria Coursera, que lhe permite... Perdão, EDX é IDX? IDX, tá bom, EDX. Só para EDX. explicar para o nosso público ali. Exato. IDX, tá IDX, bom. EDX, né, que ele é um curso também, você tem um conjunto de cursos que podem ser também tomados de graça, né, e que vão lhe habilitar a ter mais acesso um pouco à parte técnica ou ferramental que é utilizado em People Analytics. E algum livro, assim, para a turma? De psicometria? Livros de psicometria tendem a ser muito técnicos, porque eles são mais acadêmicos. Depende muito do nível. Tem um livro muito bom em português até, que é Testagem Psicológica, da Suzana Urbina, um livro mais ou menos dos anos 80, 90, que não perde a sua qualidade, né? Porque ele introduz muito a parte de construtos psicológicos, como é que você entende as características psicológicas e como você pode, voltando um pouco à sua pergunta inicial, né, como é que você pode identificar se o teste realmente é um teste bom ou ruim. Né? Então, esse é um ponto bem legal, um livro muito bom, né, que pode ser também adotado aí, e está em português, que acho que é uma vantagem também para o nosso público. Que legal. Um livro bom para ler sábado à noite ao lado do Ser Amado, né, Léo? Opa, com uma tacinha de vinho fica show de bola, né? Que legal, que legal. Obrigado, doutor Igor. Acho que obrigado. Agradecer. Show. Abrir também espaço aqui, se você quiser fazer alguma consideração final, né, quiser deixar uma palavra aí, super bem-vindo. Uma mensagem para os nossos ouvintes. Perfeito, né? Eu que agradeço o convite, é um enorme prazer estar aqui, como eu falei inicialmente. Eu acho que a área de People Analytics tende a crescer bastante no mundo, é uma das áreas, na verdade, dentro do RH, que mais tem crescido. Se eu não me engano, é a área que mais tem crescido, mas tem também ser levado, como eu falei, com muito cuidado, né? Ser considerado com muito cuidado, porque não é tão simples interpretar dados de pessoas. Né? Então, People Analytics, como eu falei, não é Business Analytics, não são somente KPIs, não é somente você ter acesso a um e-mail, ver conexões, você tem que entender um pouco mais a fundo da cultura, você tem que entender por que aquelas relações acontecem, para que você possa tomar decisões mais assertivas. Então, eu acho que a minha mensagem utilizem People Analytics, People Analytics é excelente, né, para as organizações, né, você tomar decisões baseadas em dados realmente é o que há, porque você, de fato, vai tomar decisões que são mais seguras, né, para todos, não somente para você, enquanto empresa, mas também para as pessoas que vão ter vão ter uma tomada de decisão, né, que é também muito mais ética, muito mais segura, né, e moralmente correta. Né? Legal. Muito legal. Bom, acho que mais uma vez, doutor Igor, muito obrigado. Acho que foi super legal. Né? Eu aprendi muito aqui com você. Acho que o Cleiton também. Né? Você que está nos ouvindo aí, imagino também. Não é todo dia que a gente tem a possibilidade, né, de bater papo com um profissional referência, como o doutor Igor. Então, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Foi muito bom. Cleiton, obrigado aí também. Obrigado, né? Estamos juntos nessa. E obrigado você aí de casa que está ouvindo a gente, que está no trânsito também ouvindo a gente, enfim, na academia, todo mundo ouvindo. Né? Hoje é fácil ouvir em qualquer lugar. Obrigado, né? Acompanhe a gente. Acho que foi ótimo passar esse tempo com vocês. E até a próxima. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viva o novo hoje. Construa o amanhã. Seja Visio.